Neste vídeo, vamos fazer uma dissecação de um computador de mesa usando animação 3D como se fosse um laboratório de dissecação na aula de biologia. Mas em vez disso, vamos explorar o interior deste computador e desmontar cada peça de hardware. Depois, vamos usar um microscópio e dar um zoom para mostrar uma visão nanoscópica dos transistores e outras estruturas internas. Para fazer este vídeo, desmontamos todo o hardware dentro de um computador de mesa típico. Nós dessoldamos e removemos os componentes de cada uma das placas de circuito impresso e tiramos milhares de fotos. Depois, usando essas fotos, modelamos meticulosamente em 3D cada componente, desde o gabinete do computador até o menor resistor. Como resultado, aqui está todo o hardware que vamos explorar ao longo deste vídeo. Parece até uma cena de crime, onde alguém destruiu um computador de forma brutal e organizou todos os componentes. Mas enfim, vamos direto ao assunto. Vamos começar essa jornada com a unidade central de processamento, ou processador, que é o cérebro do computador. Na parte de cima, temos a tampa, chamada de espalhador térmico integrado. E dentro, há um pacote metálico menor que abriga o circuito integrado, que tecnicamente se chama Die. Esse Die é montado em uma placa de circuito impresso que distribui os 1.200 pontos de conexão para as áreas de contato que fazem interface com a Landing Grid Array na placa-mãe. O circuito integrado dentro possui algumas seções diferentes, mas talvez as mais reconhecíveis sejam os 10 núcleos onde os programas e instruções são executados. Cada núcleo é bastante complicado, então aqui está um diagrama mostrando as diferentes seções funcionais. Este diagrama tem muitos elementos complexos e planejamos uma série de vídeos para explicar a arquitetura de computadores e o funcionamento de cada seção. Vamos ampliar a imagem para uma visão nanoscópica do circuito integrado e ver os transistores individuais. Esses transistores são incrivelmente pequenos, com apenas alguns nanômetros de largura. E neste chip há aproximadamente de 8 a 10 bilhões deles. Em cima dos transistores há várias camadas de fios metálicos, com vias subindo verticalmente entre as camadas. Juntos, esses transistores e fios criam um labirinto ou rodovia de múltiplas camadas, resultando em um computador capaz de executar bilhões de operações a cada segundo. Agora vamos reduzir o zoom e olhar para outras seções da processador. Ao lado de cada núcleo está o cache de memória L3 compartilhado e o anel de interconexão. À extrema direita está um processador gráfico integrado que funciona como uma GPU menos potente. No canto superior esquerdo fica o controlador de memória que troca dados com a DRAM. E, finalmente, à extrema esquerda está o System Agent e a interface de entrada e saída da plataforma, que se comunicam com o chipset na placa-mãe e gerenciam o fluxo de dados entre muitos dos outros componentes do seu PC. Então, com isso em mente, vamos seguir em frente e dar uma olhada na placa-mãe. Esta placa-mãe é uma enorme placa de circuito impresso com milhares de fios internos e uma variedade de microchips, componentes, soquetes, portas, slots, conectores e cabeçalhos soldados nela. Talvez o componente mais importante e caro, além da própria placa de circuito impresso, seja o chipset, que é este circuito integrado encontrado sob um dissipador de calor aqui embaixo e está conectado diretamente à seção System Agent do processador. Aqui está um diagrama ilustrando como o processador e o chipset estão conectados a todo o resto. Como pode ser visto aqui, o processador se conecta diretamente à memória DRAM, a um ou dois monitores, a GPU e talvez a alguns SSDs conectados nos slots M2. O chipset gerencia praticamente todo o resto. Dados trafegando pela Ethernet ou Wi-Fi, dados indo e vindo de unidades de estado sólido e discos rígidos conectados nas portas SATA. Alguns dos slots PCIe, seu teclado e mouse, dispositivos USB e o áudio enviado para os alto-falantes ou vindo do microfone. Só uma observação rápida: o hardware de computador evoluiu imensamente nos últimos 65 anos e continua evoluindo.
Os detalhes mostrados são apenas um exemplo de PC atual, não representam o funcionamento de todos os computadores. Vamos seguir em frente e pular os vários tipos de soquetes e conectores espalhados pela placa-mãe, focando no módulo regulador de tensão, ou VRM, que fica próximo ao processador. Esses componentes são usados para reduzir a voltagem que vem da fonte de alimentação até os 1,3 volts usados pelo processador. Devido à potência que passa por esses componentes e à eficiência de 80 a 90% dissipadores de calor devem ser instalados sobre eles. Já que estamos falando de energia, esse processador consome energia equivalente a aproximadamente 16 lâmpadas de LED, gerando assim uma quantidade considerável de calor que é dissipado pelo cooler do processador. Esse cooler específico usa uma bomba para circular o líquido por esses tubos e dentro dos canais do radiador, que transferem o calor para as aletas do radiador. Os ventiladores transferem o calor para o ar e o líquido resfriado retorna à bomba pelo circuito de retorno. A bomba é um motor corrente contínua sem escovas, construído a partir de uma placa de circuito impresso, um chip de controle e um estator no lado seco, uma barreira no meio e, em seguida, o rotor de ímã permanente e o impulsor no lado do líquido. Não há conexão mecânica entre o rotor e o estator, evitando assim qualquer vazamento do líquido de refrigeração. Vamos à fonte de alimentação, que distribui energia ao computador. Aqui dentro, o transformador principal reduz a tensão e faz a ligação através da barreira de isolamento entre o lado primário de alta tensão e o lado secundário de baixas tensões usadas em todo o seu computador. Aqui está a placa de controle que garante uma tensão de saída estável e envia sinais de ajuste para o transistor de potência de comutação no lado primário usando optoacopladores. Existem dezenas de outros componentes usados para filtrar a tensão de entrada e gerar várias tensões de saída, que são então enviadas para todos os diferentes componentes de hardware do seu computador. Por exemplo, um SST consome apenas alguns watts e o conector usa essas tensões, enquanto sua GPU pode consumir centenas de watts usando esses conectores e essas tensões. Em seguida vamos explorar a GPU, mas antes disso vamos dar um passo atrás e considerar a tecnologia que abordamos até agora. Sozinho, cada um desses componentes não faz muita coisa, mas quando unidos, eles se combinam para formar um sistema poderoso. Da mesma forma, este vídeo é uma combinação multidisciplinar de engenharia, tecnologia, arte e animação inspirada no O Ônibus Mágico. Vamos voltar a dissecar este computador e passar para a placa de vídeo e a GPU, que também é o cérebro do computador. Bem, na verdade essa analogia não funciona muito bem, mas de qualquer forma. Abrindo a placa de vídeo, vemos outra placa de circuito impresso com o circuito integrado da GPU no centro, chips de VRAM ao redor e o módulo regulador de tensão ao lado. Acima do CI há um dissipador de calor com uma ventoinha para dissipar o calor e na lateral da placa de vídeo estão as portas HDMI e DisplayPort, uma interface PCIe e do outro lado o conector de alimentação. Vamos focar no circuito integrado da GPU, que assim como o processador, possui mais de 1000 pontos de solda que o conectam à placa de circuito impresso. Ao abrir a embalagem, encontramos o D da GPU, que é visivelmente diferente do processador. Aqui dentro estão aproximadamente 11,8 bilhões de transistores organizados em 6 clusters de processamento gráfico, totalizando 28 multiprocessadores de streaming. Cada multiprocessador de streaming é composto por 128 núcleos, resultando em um total de 3.584 núcleos. Cada núcleo tem seções para aritmética de inteiros, ponto flutuante, enfileiramento superior e coleta de resultados, sendo bem mais simples que um núcleo de processador. Além disso, no chip há um cache de memória, L2, compartilhado entre todos os clusters de processamento gráfico, um conjunto de controladores de memória que se conectam à VRAM localizada ao redor do processador e uma interface PCIe para conexão com a processador.
Quando ampliamos para ver uma visão nanoscópica do circuito integrado, encontramos algo muito semelhante ao que vimos na processador com os transistores na parte inferior e um labirinto de múltiplas camadas de fios metálicos acima. Todas essas estruturas são fabricadas em fábricas de semicondutores que custam bilhões de dólares, conhecidas como fabs, mas esse é um assunto para um vídeo totalmente diferente. Então, vamos continuar. GPUs e CPUs são semelhantes em muitos aspectos. No entanto, as GPUs têm milhares de núcleos que são limitados a operações aritméticas básicas, enquanto as CPUs possuem apenas alguns núcleos que realizam operações muito mais complexas. Além disso, as CPUs possuem predição de desvios e pipelines profundos que otimizam a execução do código. Veja um exemplo do que as GPUs podem fazer. Pegue esta imagem composta por 16 milhões de pixels, cada um com valores RGB para cada pixel. Uma maneira simples de clarear a imagem é adicionar 20 a cada um desses números. Um processador tem 10 núcleos e, portanto, realiza operações aritméticas com 10 números de cada vez, enquanto as GPUs distribuem os dados para milhares de núcleos, realizando assim muito mais processamento paralelo. Vamos fechar esta placa de vídeo e falar brevemente sobre o modelo 3D. Esta placa de vídeo é de modelo mais antigo, pois compramos a maioria do nosso hardware como peças não funcionais no eBay. E então, como mostrado anteriormente, nós as desmontamos de forma bastante destrutiva para poder modelar tudo com precisão. Além disso, às vezes os componentes mostrados não são compatíveis, como esta placa-mãe que diz DDR4, enquanto a memória DRAM é DDR5. Dito isso, modelar e animar tudo para fazer você sentir que está realmente dentro de um computador nos levou cerca de 500 horas. E nós ficaríamos muito agradecidos se você pudesse tirar alguns segundos para clicar no botão de curtir. Inscreva-se se ainda não for inscrito, escreva um comentário rápido aqui embaixo e compartilhe este vídeo com alguém que vai gostar. Além disso, temos um Patreon e agradeceríamos qualquer apoio. Estamos planejando mais vídeos sobre arquitetura de computadores e outros temas relacionados e precisamos da sua ajuda. Obrigado por realizar essas 4 ações rápidas, isso ajuda bastante. Vamos seguir em frente e dar uma olhada na DRAM, nas unidades de estado sólido e nos discos rígidos. Não vamos gastar muito tempo porque temos uma série inteira de vídeos sobre unidades de estado sólido e também vídeos separados cobrindo DRAM e discos rígidos. Mas, rapidamente, a processador se comunica diretamente com a DRAM através dos canais de memória que passam pela placa-mãe. Dentro de cada um desses 8 chips de DRAM, há um circuito integrado composto por 32 bancos de memória, cada um com 8.192 colunas de largura por 65.500 e 36 linhas de altura. A DRAM armazena temporariamente os dados usando capacitores e transistores chamados células de memória 1T1C, em matrizes 2D que se parecem com isto. Os dados podem ser acessados em nanosegundos. No entanto, entre esses 8 chips, apenas 16 GB de dados podem ser armazenados temporariamente. Dê uma olhada no nosso vídeo de 35 minutos sobre DRAM, mas por enquanto vamos passar para os SSDs, que armazenam dados permanentemente em matrizes 3D chamadas 3D NAND. Essa matriz tem de 100 a 200 camadas de altura, de 32 a 64 mil colunas de largura e de 32 a 64 mil linhas de profundidade. Além disso, dentro de um único chip SSD como este, há várias matrizes 3D NAND empilhadas uma sobre a outra. Como resultado, um único microchip pode armazenar terabytes de dados. No entanto, ler ou gravar dados leva cerca de 50 microsegundos, o que é 3.000 vezes mais lento do que a DRAM. Ao dar um zoom em uma única célula de memória SSD, encontramos uma armadilha de carga que armazena diferentes níveis de carga, permitindo que 3 bits de dados sejam salvos de forma mais permanente. Observando o SSD NVMe e o SATA, ambos possuem alguns chips de armazenamento de dados 3D NAND,
um chip DRAM para buffer e para armazenar a tabela de mapeamento de dados, e um chip controlador. Vamos seguir em frente e dissecar o disco rígido. Aqui temos um disco montado em um eixo com um motor que gira o disco a milhares de rotações por minuto. Uma cabeça de leitura e gravação se move pelo disco para acessar uma trilha entre 500 mil de outras. Vamos dar uma olhada mais de perto na cabeça de leitura e gravação. A cabeça de gravação muda a direção dos domínios magnéticos localizados em uma pequena camada do disco, enquanto a cabeça de leitura detecta essas mudanças nos domínios magnéticos. Este disco rígido é ainda mais lento do que o SSD, levando alguns milissegundos para acessar, resultando assim em tempos de leitura e gravação mais lentos, mas custando menos por terabyte de armazenamento. Até agora, cobrimos todo o hardware dentro do seu computador. Então, obrigado por assistir até aqui. E como bônus, aqui está como é por dentro de um mouse de computador, com a roda de rolagem na parte de cima, a luz infravermelha, o sensor de imagem e várias lentes aqui embaixo, e a bateria e o processador no meio. Para mouses de computador, temos vídeos dedicados separados explorando o sensor de imagem e a roda de rolagem com detalhes incríveis. Além disso, aqui está como é por dentro de um teclado básico, com trilhas de plástico que conduzem eletricidade para cada tecla, e quando pressionada, essa tecla completa um circuito que é detectado pelo processador aqui em cima. É basicamente isso sobre o interior do seu computador. Assista a outro vídeo do canal clicando em um desses cards, ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.